Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 10 a partir do verso 17. Diz assim: Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens de Cornélio tinham enviado, Cornélio tinha enviado, encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Glória a Deus. Irmãos, essa aqui é um encontro de Cornélio e de Pedro que está sendo arquitetado pelo nosso grande arquiteto, o Senhor Deus. Ele tem poder de unir propósitos, ele tem um poder, de quebrar corações endurecidos pela religiosidade, ou seja, pela autoridade, pelo ego inflando. Só o Senhor tem o poder de fazer isso tudo. É impressionante como o Senhor fez. Ele enviou um anjo a Cornélio. Primeiro ele despertou o desejo de clamor de Cornélio, que era um oficial romano. Talvez ele tivesse ouvido sobre os milagres que o Senhor Jesus fez aos seus oficiais. Curou um servo, curou um filho de um, relatado nos evangelhos, nas boas notícias. Eu creio que ele tivesse algum problema dentro da família. É o clamor, problemas que nos levam a clamar por Deus, problemas com a nossa família, problemas com pessoas que nós amamos muito. Depois quebrou a religiosidade dentro do coração de Pedro, dando a Pedro uma linda visão de um lençol que desceu do céu, e ali tinha todas as espécies de animais. E ele fala, o próprio Deus fala com Pedro, nesse capítulo, falando para Pedro: não chame de impuro o que Deus purificou. A própria voz de Deus purificou todas as coisas. E essa revisão se repetiu 3 vezes, até chegar neste versículo que eu li para vocês. Eu quero trazer para a nossa vida hoje algumas coisas. Eu já ministrei eu sempre ministro sobre esse, mas o Senhor sempre traz um novo entendimento. Então vamos lá. A palavra fala: Pedro ficou perplexo. Irmãos, toda vez que nós tivermos uma visão de Deus, toda vez que nós recebermos uma direção, uma orientação da parte de Deus, nós ficaremos perplexos. A perplexidade tomará conta do nosso coração. E o que é perplexidade, Alisson? É justamente ficar atônito, sem saber o que fazer. Ou seja, parece que não tem sentido. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21, que Deus usa as coisas loucas para confundir as que são sábias. A sabedoria humana, ela não vai dar sentido às coisas de Deus. A razão, ela não vai dar sentido à coisa de Deus. Se nós tentarmos entendermos Deus, meus irmãos, pela nossa inteligência, nós vamos acabar sofrendo com isso. Por quê? Porque Deus é mistério. A palavra fala no livro de Provérbios que ele oculta dos homens a sua glória. A glória de Deus é se ocultar dos homens, ocultar o que ele está fazendo, enquanto a glória dos homens é justamente esquadrinhar, ou seja, sondar, tentar pela sua própria mão descobrir o que está sendo feito. Mas Deus não. Deus, ele age no mistério, meu irmão. Deus age, de forma... E se Deus esconde algo de alguém, não tem como aquela pessoa saber. Isso é impressionante. Olha, eu quero continuar falando, mas Pedro, o que ele fez? Irmãos, Pedro, ele já tinha uma vida com Deus, ele continuou esperando. Fazendo o quê? A palavra fala, pensando em qual seria o significado da visão. Mesmo Deus tendo falado para ele 3 vezes que purificou todas as coisas, ele continuou pensando nas coisas a qual Deus havia lhe falado, a qual Deus havia lhe dado com referência àquilo. Nós precisamos compreender essa situação e não agir com as nossas próprias mãos. Toda vez que nós agirmos com as nossas próprias mãos, meus irmãos, é um sinal de arrogância. E Deus resiste aos arrogantes. Deus
sabe, querer saber o que Deus está fazendo, meu irmão, é um atestado de incredulidade. É um atestado de incredulidade. Se Deus não mandou nós fazermos nada, fiquemos quietos e esperamos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, fala que nós devemos pensar nas coisas do alto. Irmão, e não tem nada mais do que a Bíblia, do que as coisas do alto. A Bíblia, a palavra de Deus é o que mais há do alto. Então, se Deus te falou alguma coisa, pense nisso. Pense nessas coisas, continue refletindo sobre isso, continue pensando nisso, sabe? Não vai para frente do computador tentar procurar nas redes sociais ou na vida de alguém uma resposta que só Deus pode te dar. Eu quero repetir, sabe? Não vá para frente do computador tentar procurar uma resposta que somente Deus tem para sua vida. Lembrou de Deus quando sentiu fome? Não vai esquecer de Deus quando pegar o smartphone. Eu quero repetir. Lembrou de Deus quando sentiu fome, quando a alma sentiu fome, não é verdade? Agora não vai esquecer de Deus quando pegar no smartphone. E o que eu faço? Olha, Paulo fala novamente, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim, por fim, ou seja, depois de tudo, depois que orarem, depois que receberem a visão, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Quando, meus irmãos, nós recebemos uma palavra e caímos na tentação de fazer com as nossas próprias mãos, nós estamos perdendo a palavra de Deus. Estamos acertando, ali colocando um atestado de incredulidade de que Deus não vai fazer. E a incredulidade, ela traz com ela ansiedade. E a ansiedade, ela justamente, porque Paulo, quando dá essa palavra, o versículo 7 fala que nós experimentamos a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. E ela é apresentada diante a petições de ação de graça, sabendo que Deus está trabalhando por nós, sabendo que Deus faz por nós. Irmãos, nós não precisamos, nos colocar num lugar de ansiedade. A ansiedade, ela é uma perspectiva daquilo, um pensamento acelerado daquilo que vai acontecer no futuro. É uma preocupação desnecessária, segundo a palavra. E ela traz, quando esse padrão de comportamento ele é repetido, ele pode trazer com ele várias doenças psicomáticas. Eu conversei com um médico esses dias, ele falou para mim que a humanidade não está bem, que tem muitas pessoas que o uso de Rivotril e ansiolíticos, como cloridato de fluoxetina e aprazolam, como outros que eu mesmo já tomei, e hoje, graças a Deus, liberto pelo poder de Deus, liberto pelo poder da sua palavra, posso falar com vocês, estão sendo cada vez mais consumidos. Agora para pensar, irmão, por que a internet é terra sem lei? Por que podemos navegar lá livremente? Podemos executar vários tipos de ações que não agradam a Deus, porque elas vão levar nós, a tomar. Eu falei sobre a matéria do Daniel Penny, do TikTok, elas vão levar a nós a esse tipo de conduta. O problema é que nós não percebemos a ação de Satanás em nossa vida. Satanás, ele é paciente, muito mais que eu e você, acredite. Ele destrói uma parede, meu irmão, com agulha. Ele vai tirando de pouquinho em pouquinho, e aí depois ele chega e mete o pé de uma vez, causando destruição. Então devemos tomar cuidado e continuar com os pensamentos com as coisas do alto, com aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer, nos preparando, meu irmão, lendo a palavra, ouvindo uma pregação, quanto mais nós enchemos de coisas boas, meus irmãos, mais o nosso pensamento será com as coisas do alto, porque a palavra fala em Provérbios 23, 7, que assim como nós pensamos, nós seremos. Como está o seu coração agora? Para refletir. Como que está o seu pensamento? Está acelerado? Pensando nas coisas que eu devia, tão tranquilo, a paz que excede todo o entendimento, eu abri mão de entender, entreguei na mão de Deus, guardou o meu coração e a minha mente. Está dessa forma? Glória a Deus, porque aí o que acontece? Fala assim, nesse momento os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Buscais e achareis. Mateus capítulo versículo 7. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe, irmãos.
E nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela é viva e é fiel. Ela mesmo trabalha para, cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Agora perceba, em Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que Deus trabalha para que neles confiam. Fala assim: desde a antiguidade nunca se ouviu falar e nem se viu com seus próprios olhos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E algumas versões, para aqueles que neles confiam. A esperança e a confiança, elas estão inteiramente relacionadas na palavra de Deus. Uai, Alisson, o que eu faço, irmão Alisson? Uai é mineiro, irmãos. O que eu faço com relação a minha espera? Se prepare para aquilo que você pediu, irmão. Você vai se preparar, preocupando com a vida da outra pessoa? Você vai se preparar preocupando, com o que o outro está fazendo? Ou você vai se preocupar orando? Pessoas que oram são menos ansiosas, irmãos. Pessoas que têm uma vida de oração, eu falo por mim mesmo. Irmão, não tem mais ansiedade, preocupação nenhuma com o futuro dentro do meu coração. De vez em quando ela tenta invadir, não sou perfeito não. De vez em quando ela vem uma frustração, uma decepção, normalmente ocasionada por expectativas em homens. Mas logo eu entro no meu quarto de oração e ela vai embora. É pouco tempo que eu passo ansioso. Fui liberto dos remédios, como eu falei, não tomo mais nenhum por causa de uma palavra que eu recebi. Lembro que uma pastora parou o carro na casa onde eu estava, mais ou menos igual esse homem aqui. Ela falou assim: dentro de 10 dias você não vai tomar mais remédio. A pastora nunca me viu, sabia que eu tomava remédio. Chegou, apontou assim: te diz o Senhor. Irmão, eu demorei 1 ano. Por quê? Porque eu não acreditei na palavra. A incredulidade tomou conta do meu coração, mas depois eu fui sendo limpo, liberto, pela palavra. Então, quando a gente nos concentra em coisas que são de boas famas, enchemos o nosso coração dessas coisas, não tem como dar ruim. Não tem como, meu irmão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha, e aí eles falam assim: e perguntaram se estava hospedado ali Simão, chamado Pedro. Irmãos, o nome de Deus é Já. O nome de Deus é Já. Eu falei na outra ministração sobre como Jesus conserta o tempo da fé. E o que é a fé? A fé é o que nós esperamos, irmão. A fé é uma visão do futuro. É uma visão que nós não vemos com o olho carnal, mas que no nosso coração nós sabemos que vai acontecer. E é impressionante porque Jesus corrige ali a fé de Maria e de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, ou seja, no passado, o nosso irmão não teria morrido. Ainda Marta fala assim: eu sei que ele ressuscitará no futuro, então nós nunca pensamos que pode acontecer agora. Mas eu quero ler com vocês um versículo que vai trazer esperança ao teu coração para você começar a fazer agora, irmão. Agora, meu irmão, o que tem que ser feito? Olha, o centurião romano mandou umas pessoas... aliás, o centurião romano, esse é outro centurião romano. Tem um que é o servo, que está em Lucas e Mateus, que o servo estava doente. Tem um que é o filho. E Jesus disse para ele, no versículo 56, volte, disse, seu filho viverá. Aquele centurião estava clamando pelo seu filho, estava desesperado, assim como talvez Cornélio estivesse ali clamando. E Deus deu uma palavra. Tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus, irmãos. Mas olha, no versículo 51, fala isso no versículo 50. No versículo 51 de João, capítulo 5, fala assim, enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai do menino percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. Na mesma hora, irmão, na mesma hora. O que impede, Alisson, de eu receber? É justamente a fé. A fé é como se fosse um cartão de crédito. As bênçãos de Deus, tudo que Deus tem preparado para nós, meus irmãos, já está pronto. Você acha mesmo que Deus demoraria? Tanto? É o seu medo. É o nosso medo, é o medo do irmão Alisson, É a minha razão, é o meu pensamento acelerado, querendo fazer das coisas que me impede de receber aquilo que já está pronto. Então, o fé é como se fosse um cartão do banco. O dinheiro está lá disponível, eu vou lá, passo, vou lá no caixa e saco. Me levanto. E olha só para vocês verem. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito Santo lhe disse. O que Pedro estava fazendo, irmão? Esperando. Espera em Deus. Espera em Deus. Não age na força do próprio braço, não. Para com isso, meu irmão.
coloque essa ansiedade do coração, minha irmã, diante do Pai. Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei coisas ocultas e firmes que não sabeis. Clama a mim, clama a mim, clama a mim. 3 homens vieram procurá-lo. Agora a visão começa a fazer sentido. Pela razão? Não, pela espera, pela fé. É pela fé. Um justo viverá pela fé no Filho de Deus. Por que você está fazendo com o próprio braço? Jumentinho teimoso. Jumentinho teimoso demais, obstinado. Toma cuidado com isso. Vieram procurá-lo, mas o Espírito Santo também dá uma ordem. Fala, levante, desça e vai encontrar com eles. Irmãos, levante significa de se preparar. Descer fala de sair de um lugar de altivez. Afinal, uma pessoa que fala com Deus, às vezes ela pode se sentir melhor do que as outras. Então, descer, sabe, se colocar sempre no nível das pessoas. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Se nós andarmos todos de mãos dadas, quem é que vai apontar as armas? Quem é que vai sacar as armas? Quem é que vai apontar nos dedos? Tem muitos dedos apontando, sabe, para nos julgar. Mas se nós andarmos de mão dada, quem é que vai nos julgar, meu irmão? Quem é que vai condenar? Quem é que vai sacar as armas? De mão dada que nós nascemos, sabe, para andar. Então desça daí. Sabe, o orgulho, ele se torna iniquidade. A iniquidade fala justamente de que eu não preciso de Deus e do perdão do seu pecado. Todos nós precisamos do perdão dos nossos pecados. O Alisson precisa. Ai, de mim se não fosse Jesus. Nesse mundo, quem seria eu, irmão? Nesse mundo, quem seria eu? Sou nada sem Jesus, não consigo nem pregar para vocês. Sabe, tudo vem dele, tudo. Eu gosto muito, sabe, e alegro-me muito com tudo que ele me transformou. E talvez, sabe, você ainda não consiga, mas eu quero te incentivar, desça e vai encontrar-se com eles. Ou seja, vá na direção dos seus sonhos, meu irmão, vai na direção daquilo que Deus lhe falou, vá na direção, irmão. Sabe, vá em clamor, vá com passos, vá se preparando, vá. Eu quero terminar porque ele fala assim, não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Deus colocará pessoas do seu lado, sabe por quê? Se você obedecer, a palavra fala, eu quero ler esse versículo, está justamente em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, eu vou ler 1 e o 2, fala assim, ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Exaltação no lugar da vergonha. Todas estas bênçãos virão a vocês e os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, acompanharão. Em outras versões dizem seguirão. Todas as bênçãos seguirão. E a palavra fala justamente isso, não hesite em acompanhá-lo, sabe por quê? Porque uma bênção de Deus, quem dá a ordem para ela é Deus. Eu gosto de Jó capítulo 36, versículo 5, fala assim, aos seus raios dá a ordem para que atinja o alvo. Meu irmão, pensa numa coisa, sem direção é raio, todo mundo sabe, nem os cientistas conseguem calcular onde ele vai cair, mas o Senhor tem um alvo para o raio, tem um alvo para a bênção, tem um alvo para a energia, mas nós não podemos hesitar em obedecê-lo, sabe? Nós temos que manter o pensamento firme nas coisas do alto e desconectar das coisas da terra, para que nós possamos, sabe, viver aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo bom para você, meu irmão. Deus tem algo bom para você, minha irmã. Bondade e fidelidade seguirão todos os dias da sua vida. Todos os dias. Eu quero terminar, sabe, falando que, vocês sabem o que eu vou falar, o cordeiro tem a recompensa, mas é pro teu sacrifício. A partir do momento que você tira os olhos daqui e olha pro alto, da onde vem o nosso socorro. Não sei aonde você tem procurado o seu socorro, não. Mas se não é no alto,
a chance de trazer aflição é quase que 100%. Se eu não pudesse falar 100%, a não ser que o Senhor te livre. Então mantenha o olhar no alto. Que Deus abençoe. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.